vídeo do canal Quasa. Nesse vídeo, você entenderá como a tecnologia surgiu no mundo. Este canal é destinado a demonstrar conteúdo de ciência e tecnologia. Siga o nosso Instagram para mais opções. Na realidade, o mundo em que nós vivemos é considerado como uma grande máquina complexa. Mas como a civilização humana denominou as primeiras partes da tecnologia, o ser humano primitivo não tinha nenhuma ferramenta tecnológica para lhe auxiliar. Hoje, irei demonstrar para vocês como surgiu as primeiras tecnologias na humanidade. Desde o surgimento da civilização, o ser humano vem buscando criar uma série de auxílios para ajudá-lo em sua necessidade de resolução de problemas. No início, os seres humanos não tinham a necessidade de utilizar a matemática no seu dia a dia, pois tudo que necessitavam retiravam diretamente da natureza. A necessidade da utilização de cálculos matemáticos começou com o surgimento dos primeiros assentamentos humanos na Terra, fazendo com que o homem deixasse de ser caçador e coletor para fixar-se no solo. O homem começou a plantar e produzir alimento, construir casas e fortificações para proteção. Passou a domesticar animais usando os mesmos para obter recursos naturais, tornando assim um criador de animais domésticos, o que trouxe profundas modificações. As primeiras formas de agricultura que se tem registro na civilização estão datadas em cerca de 10.000 anos antes de Cristo, na região que hoje é denominada Oriente Médio. A agricultura passou a exigir o conhecimento do tempo, das fases da lua, das estrelas e das estações do ano. Nessa forma, começou a nascer as primeiras formas de calendário. No pastoreio antigo, o pastor utilizava pedras para representar os seus animais no pasto, onde cada pedrinha era depositada em um saco de couro que representava um animal que estava pastando. No final do dia, o pastor retirava todas as pedras do saco de couro e comparava com os animais que estavam em sua volta. Se sobrasse alguma pedra, significava que algum dos animais havia se perdido, e se faltasse, algum poderia ter sido acrescentado ao rebanho. A palavra que usamos hoje, cálculos, é derivada da palavra latina calculus, que significa pedra pequena. A correspondência unidade a unidade não era feita somente com pedras, mas eram usados também nós em cordas, marcas nas paredes, talhes em ossos, desenho nas cavernas e outros tipos de marcações. Devido às limitações mentais dos homens primitivos, eles necessitaram, com o tempo, criar uma série de auxílios para ajudá-los em sua crescente necessidade de calcular. Uma das ferramentas mais antigas já criadas para ajudar o homem a calcular foi o ábaco. O ábaco surgiu aproximadamente há 4.000 anos antes de Cristo. Em sua versão original, ele era formado por uma placa de argila onde se escreviam algoritmos que auxiliavam nos cálculos. Após aprimoramentos, cerca de 200 anos antes de Cristo, o ábaco era construído por uma moldura retangular e de varetas paralelas e pedras deslizantes. Um dos ábacos mais populares foi desenvolvido na China e era chamado de Xuanpan, e era usado para adição e subtração. Passaram-se séculos sem que qualquer invenção ficasse registrada, até que fossem criadas os bastões de Napier no final do século XVI. Eram tabelas móveis de multiplicação e divisão feitas de marfim. O responsável foi o nobre escocês chamado John Napier, inventor também dos logaritmos. Apesar de dispositivos semelhantes aos bastões terem sido usados desde o final do século XVI, eles só aparecem documentados a partir de 1614,
Um conjunto completo de bastões de Napier constituía de 9 peças, uma para cada dígito, de 1 a 9, e ajudava no processo de multiplicação de números. Em 1642, um nobre francês de 18 anos, de nome Blaise Pascal, inventou a primeira máquina de somar, a pascalina, que executava operações aritméticas quando giravam um disco interligados em uma máquina. Em 1802, Joseph Jacquard, na França, passou a utilizar cartões perfurados para controlar suas máquinas de TA e automatizá-las. Esse processo inspirou já nessa época temor pelo desemprego, provocando uma grande reação popular contra essa espécie de pré-automação. Entre 1802 e 1822, Charles Babbage, o matemático e engenheiro britânico, construiu a máquina de diferença, que se baseava também no princípio de discos giratórios e era operada por uma simples manivela. Por isso, Babbage é considerado o precursor dos modernos computadores eletrônicos digitais. Obrigado por ter assistido o primeiro vídeo do canal. Esperamos que você torne-se um frequente aqui. Deixe o seu like e aguarde os próximos vídeos. Tchau, tchau!